Olá, tudo bem? O Câmara Aberta desta semana fala sobre cinema paraibano. Como anda a produção cinematográfica aqui na região? Vamos falar também sobre as ações de estímulo na distribuição e exibição desse produto. Tem mais. Vem novidade por aí, viu? É a primeira mostra de cinema Valfredo Rodrigues. Não sai daí, o Câmara Aberta está começando. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda você que está nos acompanhando. A gente está gravando esse programa aqui da Usina Cultural Energisa, um dos locais onde vai acontecer a mostra de cinema Valfredo Rodrigues. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco. Estou com dois convidados especiais, o Paulo Roberto, ele que é curador e programador da mostra, e também a Ana Diniz, ela que é membro do Fórum Setorial do Audiovisual Paraibano. Sejam muito bem-vindos ao Câmara Aberta. É bom ter vocês aqui. Vamos começar falando sobre essa produção de cinema aqui na Paraíba, em especial em João Pessoa. É uma indústria que a gente tem investido muito nessa indústria do cinema? Olha só, proporcionalmente a cidade de João Pessoa, pelos números da Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, ela está em terceiro no ranking. Mas isso é só proporcional. O investimento financeiro ainda poderia ser bem substancial. E mesmo assim, a gente tem uma produção, né, grande, proporcional a isso, que circula nacional e internacionalmente. Porque a Paraíba, né, como acho que a maioria dos espectadores sabem, ela tem uma longa trajetória de produção cinematográfica, né, que começa desde o começo do século XX. Né? E o Valfredo Rodrigues, que dá nome ao edital, que está proporcionando essa profissionalização, né, mais acurada da produção de João Pessoa, é um desses pioneiros. Então, a gente pode dizer que, com todas as incertezas sobre a cultura, né, nós vamos encerrar o ano de 2018 com uma boa produção e uma produção que é representativa tanto no Brasil como fora. Você falou que João Pessoa é a terceira... Proporcional. Proporcional de investimento. Mas, por exemplo, você tem estados no Nordeste, como Pernambuco, que investem milhões. Né? A gente ainda está bem longe dessas cifras. Falta investimento, então? Falta. Por que falta investimento, Ana? Porque, olha, eu acho que não é uma questão assim, apenas paraibana, ela é também paraibana. A gente que é artista, né, a gente está acostumada a escutar bravatas de que isso é um dinheiro mal empregado, né, de que é um produto que não tem um retorno assim tão imediato. E só entendendo a cadeia produtiva do audiovisual é que todos esses mitos caem. Né? Porque, por exemplo, a gente tem o que é que representa o cinema paraibano, a produção cultural paraibana. Em primeiro lugar, quem está na frente da tela, né? Que são os atores. Nós somos celeiros, né? Vocês estavam falando no intervalo. Né? Isso, a gente é um celeiro de grandes atores nacionais. Né? A segunda são as histórias contadas. Então, a Paraíba é conhecida como um estado que produziu, pelo menos até o final do século XX, 2000, um dia desse, muito documentário. E aí mudou o perfil para ficção. Né? Não que não houvesse antes, pelo contrário. Mas a gente era conhecido como basicamente produtores de documentário. E quando passa a ficção, aí a gente passa a ser conhecido pelos nossos roteiros, pelos nossos técnicos, fotógrafos, enfim. A qualidade desse produto. Né? A qualidade desse produto. E o resto da cadeia produtiva, que são os técnicos que não estão assim, tão à frente das manchetes, né, que não são das funções que não são ainda tão conhecidas pelo público, isso vem amadurecendo, na verdade, com esse investimento na produção, porque a gente sabe que precisa haver esse investimento para haver esse amadurecimento, para nosso produto melhorar. Né? Nem digo assim, então, melhorar no sentido de qualidade, mas
chegar ao público com mais facilidade, por exemplo. Né? Porque como nossa produção é de curta-metragem ainda, né? Temos sim, começamos há uns 8 anos, assim, nessa segunda década do século XXI, a ter uma produção mais expressiva de longas-metragens. Né? E a gente sabe que o longa-metragem ele não atinge a tela grande. Né? Enfim, e aí a gente está dando um novo salto. Por que não atinge, Ana? Vamos tentar explicar melhor, até para quem tem interesse em conhecer esse cenário nosso que está crescendo. Porque não existe uma demanda nas salas de cinema, muito embora haja uma lei da década de 70, que chama Lei do Curta, que obrigava os exibidores a exibir um curta-metragem antes dos longas. Isso a gente só vê nos festivais. Não é respeitada essa lei? Nunca foi, enfim, é letra morta, infelizmente. Né? E como nossa produção é de curta, então ela passa a ser escoada primeiro nos festivais e depois vai chegando pouco a pouco nas TVs que se abriram para esse formato. Né? Então, é basicamente isso, é uma questão de janela de exibição, antes de mais nada. Vale ressaltar, Ana, esse gancho que você conta sobre esse desenvolvimento que vem ocorrendo de 10, 8 anos para cá, justamente ocorreu por causa dos investimentos do setor federal, Ancine. Toda esse projeto de descentralização e diversificação do cinema nacional ocorre há pouquíssimo tempo agora, e isso tem atingido a Paraíba de forma direta, com esse boom, de certa forma, com relação à produção. Nós, de 10, 8 anos para cá, damos esse salto, primeiro, pelo investimento do edital, que é ligado diretamente à Ancine. Ao Fundo Setorial. Isso, ao Fundo Setorial, à FSA, e a Ancine é o órgão gestor, né, desse fundo. Então, vale se ressaltar que esse desenvolvimento que vem ocorrendo e toda essa produção que vem ocorrendo e ligado diretamente à formação, profissionalização dos profissionais, está ligado diretamente a esse investimento que ocorre do FSA, que há tempos para cá vem ocorrendo, de certa forma, um risco, né? Tem sofrido um risco. Desvirtuamento. Isso, desses comentários. Por quê? Qual é o principal propósito desse fundo? É a descentralização e diversificação. Nós somos um país diverso e essa diversidade, ela está estampada na tela. Ela está estampada na tela. Então, tudo isso que a Ana diz sobre esse avanço que ocorreu do curta para o longa, essa profissionalização, esse número cada vez maior de produção ocorre diretamente ligado a essas políticas públicas mesmo do FSA. O que é o edital Valfredo Rodrigues? Primeiro, ele foi um edital apenas de investimento da FUNJOP, né? Criado pela FUNJOP? Criado a partir do Fundo Municipal de Cultura e na sua segunda edição, terceira? Sim, segunda. Desde da segunda edição, ele participa de um convênio com o FSA, né? através de um programa de suplementação de verba, né? Chamado Arranjos Regionais. E aí, sim, a gente passa a ter um montante onde essa cadeia produtiva ela possa crescer. E ela não cresce só, ela não cresce só verticalmente, no que se diz respeito à equipe, técnicos, à base da produção do filme em si. Ela cresce horizontalmente. Porque o que acontece? Esse dinheiro, né, a grosso modo, esse dinheiro ele volta para a cidade. Porque o filme ele não é só o roteiro,
a câmera, os atores, enfim. Ele move toda uma estrutura que a gente chama de cadeia produtiva em seu entorno, que é alimentação, que é hospedagem, que é transporte, que é traslado, passagens aéreas, enfim. Então, todos esses insumos, porque a gente não é o vento, né? Quantos que empregos, produz Ana, em isso. média, assim, são gerados Olha numa só, produção? as produções de curta-metragem, da sua pré-produção à sua finalização, circulam aí pelo menos 40 pessoas. 40 Assim, profissionais. Lembrando 40 que um dos profissionais. critérios, me corrija se eu estiver errada, para passar pelo edital é usar os profissionais da região, né? sim. E a gente tem feito isso, né? Sim. Porque antes a gente ia buscar em Recife, os grandes produtores, né? Iam buscar em Recife. Agora a gente está usando os nossos profissionais, Sim. aproveitando, inclusive. Ainda há esse intercâmbio que eu acho saudável, inclusive, porque assim a gente conhece outros meios de produção e se aprimora. Eu acho saudável e fundamental, né? E mais, por exemplo, voltando à cadeia produtiva, então existe todo, de grosso modo, o dinheiro investido num orçamento total de um projeto. Então, eu vou dizer que 30% você tenha com equipe e com insumos do filme, entre 30% e 40%. Os outros 60%, ele volta para tudo que é base, né? Porque você vai para um set, você usa o transporte, você usa a alimentação, você usa a segurança, você loca imóveis, né, para pré-produção, loca enquanto locação de cenário. Comércio local. Isso durante quanto tempo? Isso durante todos esses editais, eles têm uma média de duração de 1 ano para a produção dele, começo, meio e fim. Os de longa-metragem de 18 meses, que é 1 ano e meio, né, para você começar e terminar. Um longa-metragem, eu falei que o curta gerava em média 40, esse longa-metragem ele já vai para 60, 70, sem contar com o elenco, né? Porque aí vai de cada roteiro. Porque tem roteiro que eu faço com 5 pessoas, tem roteiro que eu faço com 50. Né? Vou encher uma rua de gente, aí contrato 30 figurantes, vou fazer uma festa, enfim. Né? Então, é nesse sentido que, por exemplo, a gente precisa entender esse bem cultural que é o audiovisual. Né? Não só achando que a produção artística é uma coisa ilustrativa ou só de entretenimento, né? Não, é uma indústria e é uma indústria enorme no mundo. Que gera uma economia que, se eu não me engano, está entre um ranking terceiro, assim, entre as maiores. Quantas produções a gente tem nos últimos anos, Paulo? Em João Pessoa, com o edital Valfredo Rodrigues, nas 3 edições, vai para mais de 30 produções. Entre longas, telefilmes, curtos, porque telefilme é uma das categorias, né, que tem no edital. Mas no estado da Paraíba, nós tínhamos o edital estadual, que de certa forma teve aí um interrompimento, né, houve uma parada. Ele gerava, assim, eram só com longas, né? A edição que houve do edital foram 2 longas. 2 longas. Mas, fora isso, essas vias de financiamento direto, que são os editais, existe uma produção bem pungente, assim, independente. Isso, inclusive, distribuída por todo o estado. Sertão, Borborema, Cariri, Litoral. Hoje, na Paraíba, nós temos de certa forma, avanço que ocorre por não ter essa centralização que ocorria há 10, 12, 13 anos atrás, que só ficava nos polos Campina Grande e João Pessoa. Hoje, inclusive, é importante ressaltar o projeto Viação Paraíba, que inclusive eu sou fruto do projeto Viação do Paraíba, que é um projeto que houve uma caravana, de certa forma, de formação por todo o estado. E nas cidades... Né? Isso, inclusive é da UFPB, esse projeto, né, tocado por Torquato Joel. Pelas cidades onde foi passado essa oficina, essa formação,
houve um aflorescimento de profissionais, festivais e, consequentemente, produção. Valorização. Produção audiovisual de cinema. Então, no estado, você tem, de certa forma, coberto de produção. Eu vou fazer uma pausa agora, tenho que fazer o intervalo. No próximo bloco a gente dedica só a falar da mostra que vem por aí. Muita gente já está curiosa para saber como é que faz para se inscrever, participar, enfim. Vamos lá, né? Daqui a pouco a gente volta. Pode falar, pode chamar. Cultura, Saúde, mobilidade, justiça, segurança, trabalho, respeito, educação, sustentabilidade. Queremos escutar você e fazer mais pela nossa cidade. É eficiência, transparência e compromisso. É a Casa do Povo. Câmara Municipal de João Pessoa. O lugar para a sua voz falar mais alto. O Câmara Aberta está de volta hoje falando sobre produção do cinema paraibano, aqui com Paulo e a Ana Diniz. Paulo, vou começar com você, porque no bloco passado a gente falou sobre essa primeira mostra de cinema, Valfredo Rodrigues, que começa no próximo dia 9, vai até o dia 11. Está todo mundo curioso para saber que mostra é essa, o que é que vocês estão preparando para a gente. Então. Sim. Então, Meire, a mostra nasce a partir de um convite da FUNJOP, da Fundação Cultural, com o Fórum Setorial de Audiovisual, né? E tanto a FUNJOP quanto o Fórum percebem que precisa-se ter esse retorno, né, desses filmes à população de João Pessoa, da grande João Pessoa. Então, o principal mote da criação dessa mostra é para que os filmes produzidos pelo edital Valfredo Rodrigues, que é da FUNJOP, cheguem à população. Tanto é que uma das escolhas para a programação fosse que as sessões ocorressem em locais de fácil acesso da população. Escolhemos o centro histórico justamente para que se tenha esse foco, esse resgate do centro histórico da nossa capital e também o acesso fácil da população. As sessões vão ocorrer às 7 horas da noite, no dia 9, no Largo de São Francisco, a primeira sessão, que é com a abertura do filme Crua, curta-metragem de Diego Lima, e do longa-metragem Rebento, do diretor André Moraes. Essa vai ser a nossa primeira sessão. É a abertura do evento, então. Exatamente. Né, a abertura do evento vai ocorrer no Largo de São Francisco. Toda uma estrutura já está sendo confeccionada, preparada para receber a população. As sessões todas são gratuitas. Filmes que a população não conhece ainda, no caso do Rebento, né? Exatamente. Fazendo a curadoria, uma das preocupações que a gente teve, nós tivemos, fosse que esses filmes, que de certa forma estão realizando um percurso tão promissor, de tanto sucesso fora da Paraíba, chegasse aqui à população. Enfim. O que acontece muito é que lá fora a gente apresenta esses filmes lá fora, mas a cidade não conhece. Exatamente. E você tem, por exemplo, o Sol Alegria, que vai ser exibido no sábado, nessa sala, inclusive, a partir das 7 horas. A gente está aqui na Usina Cultural Energisa, vai ser um dos locais, né? Eu falei no início também. Sim, sim. O Sol Alegria, por exemplo, ele teve estreia em Roterdã, que é um festival, assim, entre os dos maiores... Renomado, entre os dos maiores do mundo. E depois disso ele foi fazendo um percurso primoroso. Foi exibido no Museu da Imagem e Movimento em Nova York, exibido em Brasília, um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Se não for por meio das mostras, dos festivais, a população ela não tem acesso a esses filmes? Então, Meire, o que ocorre é o seguinte, o papel do festival, da mostra, é que a população chegue a esses filmes. E os filmes cheguem a essa população. A população. Infelizmente, o que ocorre no Brasil é que tem-se uma certa dificuldade para se entrar no circuito comercial, que são principalmente cinemas de shopping, né? que são mais restritos quanto à produção nacional. Inclusive,
tem-se a necessidade, ocorreu, de que se criasse cotas da produção brasileira para entrar nesse circuito de exibição comercial, que eu acho, de certa forma, assim, sem lógica, porque os cinemas são da população, são nossos. Respeitar o público que tem interesse, né? Exatamente. Para mim, em primeiro lugar, sempre é o povo. O povo necessita de ter acesso aos filmes. Por quê? Porque são os filmes que estão projetando o povo na tela. Entende? Sendo assim, claro. você tem uma série você se sente representado, você conhece o seu lugar. Então, Paulo, vamos aproveitar então para falar. São 3 dias, sexta, sábado e domingo, 9, 10 e 11. Usina Cultural Energisa, tem também anexo da Câmara, a gente tem um espaço legal lá, um auditório, onde vai haver exibição de filmes. E aí, quais são os outros locais, só para a gente saber direitinho? Certo. Os locais são, primeira noite, dia 9, a partir das 7 e até as 9h30 da noite, é Largo de São Francisco, com a exibição do filme Crua e Rebento. Segundo dia, os 3 horários, os 3 turnos, manhã, tarde e noite. Manhã, mesa de roteiro, com convidados fora da Paraíba e também locais, no Hotel Globo. Vai ser criado um ambiente para se discutir o roteiro audiovisual. Em seguida, a gente vamos ter um workshop de captação de recursos com Carla Francini, que é uma produtora de Pernambuco, no anexo da Casa da Pólvora, na sede da Casa da Pólvora, a partir das 2h da tarde até as 5h. E à noite vamos ter sessão aqui nessa sala, Vladimir, dos filmes Deus Não Acredita em Máquina, que é de Eli Marques, Coletivo de Multidão, que é de Manuel Fernandes, e Só Alegria, que é de Tavinho Teixeira. E no domingo, também 3 turnos, encerrando. Pela manhã, nós vamos ter no Hotel Globo, das 9 ao meio-dia, uma mesa sobre distribuição, que a gente precisa escoar por todo o país essa produção paraibana, com convidados de produtoras e distribuidoras nacionais. À tarde, vamos ter uma mesa também no Hotel Globo, das 2 às 5, de curadoria política, com convidados fora da Paraíba e também daqui da Paraíba, porque essa produção precisa ser discutida. Que cinema é esse que a gente vem fazendo? Que cinema é esse que vem ocorrendo no Brasil? E paralelo a isso, vai ocorrer no sábado e no domingo o WR Lab, que é o Laboratório de Desenvolvimento de Roteiro e Mercado. Porque o laboratório ele é dividido em 2 partes. Tanto tem-se atenção no roteiro, como na comercialização desse projeto. Roteiros de longa. E aí, continuando, à noite, vamos ter sessão novamente no Largo de São Francisco, das 7 às 9h30, dos curtas Bodas de Aruanda, de Chico Salles, Acho Bonito Quem Veste, de Marcelo Coutinho, Contínuo, de Odécio Antônio, e Campana, de Jean Orsini. E vale ressaltar que toda a programação é gratuita. Quem pode participar? Vamos falar aqui que público é esse, tanto para os filmes e os longas, mas também para as rodas de conversa, enfim. Quando a mostra ela foi pensada, né, ela foi pensada para 2 momentos da produção paraibana. O primeiro, que é a exibição, que é o objeto, né, o fim dessa mostra, que é mostrar a produção à população. É a exibição. É o grande momento do filme, na verdade. E o segundo perfil, que são justamente os workshops, mesas e labs, são para fomentar os produtores, roteiristas, diretores locais. Então, é um viés mais profissional. Para participar, como é que faz, então? A gente está quase encerrando, mas eu quero dar esse serviço ainda. Então, para participar, basta a população mesmo ver a programação, se programar mas tendo também esse pensamento de que nos momentos de workshop, mesas e laboratórios, tem esse viés mais para os profissionais mesmo.
enquanto as demais atividades que são as sessões, ela é aberta ao público. Também vale-se levar em consideração e atenção a classificação indicativa. Ah, legal também, bom saber. Diz os filmes do anexo da Câmara. O anexo da Câmara, nós temos essa classificação indicativa que são para maiores de 18 anos. Legal. Né? Valfredo Rodrigues, um dos pioneiros, né, do cinema paraibano da década de 20. Acho que a gente falou um pouquinho no começo. Sim. É o homenageado. Sim, o Valfredo Rodrigues, ele é o homenageado no edital. Primeiramente no edital. Mas a mostra leva nome. Exatamente, leva o nome dele. Valfredo Rodrigues foi o pioneiro, de certa forma, o patrono do cinema paraibano. Ele, na década de 20, tem um filme que ele realizou chamado Sobre o Céu Nordestino, que ele percorre todo o estado da Paraíba, do sertão até o litoral, captando suas expressões culturais. Então você vai ter desde vaquejada até a caça da baleia, na década de 20. E esse filme, ele levou, na época, um grande respaldo, ainda se tem um grande respaldo hoje, por ser de certa forma, um material que nós temos sobre nós mesmos. Antropológico, histórico, etnográfico. Então, ele leva toda essa importância, é jus essa homenagem, por ele ser essa pessoa que, de certa forma, desbravou cinematograficamente nosso estado, a nossa Paraíba. Tá ok, então. Um parêntese e um desejo feminista, um recorte, é que uma questão que a gente está buscando suprir nos próximos editais é trabalhar com recorte de políticas culturais que façam um recorte de gênero e de raça, né? Porque a gente fala do patrono, mas se tivesse uma matrona nós não saberíamos, por exemplo, uma matrona do cinema paraibano, nós não saberíamos. Mas as perspectivas da participação feminina nas mesas e nos lábios do Valfredo Rodrigues, ela é bem maior do que a expectativa. Não é isso? Então, vai ter também essa fala. Sim, sim. Sobre a presença. As inscrições para o WR Lab, que eu estou coordenando, e eu tenho percebendo que tem ocorrido essa presença, os projetos em que tem esse viés ou são realizados por mulheres ou tem essa busca por esse Espaço tema. de fala. Isso, exatamente. Né? Inclusive até o edital também é importante pensar. Inclusive próximo, né? é importante destacar que tem-se sim essa preocupação. E aí, só complementando, eles são de três versões do edital. Existe uma versão, a versão dos contemplados em 2017, que aí você já percebe a mudança nesse perfil, onde tem muitas diretoras contempladas. E a gente espera que na versão que vai ser lançado, né, pela FUNJOP, esse número aumente. Né? Tanto esse recorte de etnia e de gênero seja mais pungente e mais afirmativo. Legal. Né? É isso. Eu preciso mesmo encerrar. Mas a conversa é longa, acho que prometia mais, inclusive. Mas a Câmara é parceira dessa mostra, né? Então a gente vai acompanhar, claro, esses 3 dias, os detalhes na nossa programação jornalística. A gente vai cobrir esses 3 dias de evento, vamos divulgar, valorizar o que é nosso. Agradeço mais uma vez a participação dos dois. A gente que agradece. Parabéns pelo trabalho, boa sorte. Todos nós. Obrigada. É isso, gente. Olha, o Câmara Aberta fica por aqui. Se você gostou desse programa, é só ir lá no nosso canal, no YouTube, você pode ver esse e rever os outros. Também pode acessar a nossa página cmjp.pb.gov.br. Lá tem tudo sobre os nossos trabalhos. Até a próxima.